Olá, então hoje vamos aprender aqui a acertar as equações químicas. Eu já estava a começar a fazer o acerto de equações químicas, só que fiquei sem bateria e tive que voltar a ligar a câmera. Bem, façam de conta que não está aqui nada escrito, mas que nós já vamos voltar a escrever. Então vamos lá ver. Pela lei de Lavoisier ou lei da conservação de massa, nós sabemos que o número total de átomos de cada elemento químico tem que ser igual nos reagentes e nos produtos da reação. Então, a primeira coisa a fazer é olharmos para as equações químicas e irmos identificar quais são os elementos químicos que temos nos reagentes, que é o que se encontra para trás da seta, e nos produtos da reação, que é o que se encontra a seguir à seta. Então vamos lá colocar o N. Quantos átomos é que eu tenho? Qual é o número total de átomos aqui? Se não tenho aqui nada é porque é 1. E aqui a mesma coisa, se não tenho aqui nada é porque é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1N, que é o azoto. Quantos de oxigênio eu tenho? Se não tenho aqui nada é porque é 1. 1 vezes 1 dá 1 de O. Depois vou andar aqui baixo para a frente e vejo que também tenho outra vez, o oxigênio, não é? Então fica, se não tenho aqui nada, já sabe que é 1, fica 2 vezes 1 dá 2O. Então qual é o total de átomos que eu tenho aqui do oxigênio, deste lado, nos reagentes? 2 mais 1 dá 3 átomos de O. Agora vamos ver os produtos da reação. Vou pôr aqui o N. Se não está aqui nada é porque é 1 e aqui a mesma coisa. Então fica 1 vezes 1 dá 1N. De oxigênio, 2 vezes 1 dá 2O. Então, olhando para aqui, eu vejo que de um lado eu tenho um N e deste lado também tenho um N. Estes estão certos. Mas, deste lado, nos reagentes, eu tenho 3 de oxigênio e do outro lado tenho 2 de oxigênio. Então, não está certo, eu tenho que os tornar iguais. Então, a primeira coisa a fazer é acertar o número de átomos de oxigênio deste lado, não é? Então, qual é o número que eu vou ter que pôr aqui? Porque nós só podemos acrescentar números aqui, que é os coeficientes estequiométricos, atrás, portanto, aqui atrás dos símbolos químicos. Nunca podemos mexer nestes números que estão aqui, está bem? Então, qual é o número que eu tenho que pôr aqui de modo a que consiga acertar o oxigênio? Vamos lá pensar. Se eu puser aqui um 2, agora até vou escolher outra cor. Vamos pôr aqui vermelho. Se eu puser aqui um 2, vou passar a ter quantos oxigénios? Isto é por tentativas, até temos o número todo certo, né? Pronto, de átomos. Quantos é que eu fico de oxigênio? Fico 2 vezes 2 dá 4O. E com quantos é que eu fico aqui de N? Porque reparem, este número que eu ponho aqui vai afetar todos os que estão aqui à frente, né? Então, se aqui tenho 1 de N, fica 1 vezes 2, 2N. Então, agora passei a ter 4 de O deste lado, e daquele lado eu tenho 3 de O, e passei a ter 2N deste lado, e daquele lado tenho um N. Então, agora o que é que eu tenho que fazer para acertar? Para ficar com 4 de O deste lado, né, eu vou ter que pôr aqui um 2. Se eu puser aqui um 2, fica 2 vezes 1 dá 2O. Mais este que já cá estava, 1 vezes 2 dá 2O, que já dá 4O no total, né, deste lado. Então, este já está igual a este, o oxigênio já está acertado. Agora só nos falta acertar o quê? O 2N daquele lado. Ou já está? Já está, né? Se nós olharmos, porque quando eu pus aqui este 2, automaticamente este vai ser afetado também. Então, fica 1 vezes 2, 2. Fica 2N. Então, deste lado eu tenho 2N, daquele lado também tenho 2Ns. Deste lado eu já tenho 4O e do outro lado já tenho 4O também. Portanto, esta equação química já está certa. Agora vamos para esta aqui. Primeiro que tudo, sempre colocar, isto não é obrigatório colocar, isto é apenas para a nossa orientação, está bem? O que vocês têm que pôr, sempre num teste, é isto assim, estes números estão aqui a vermelho. Isto é que é pedido no teste, não têm que pôr estas continhas. Estas continhas é apenas para nos auxiliar. E cada um tem o seu processo, não tem que ser exatamente igual a este processo.
Então, primeiro que tudo, ver quantos átomos de cada elemento químico eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho. Se aqui não tenho nada é porque é 1. 1 vezes 1, 1 de S. Quantos eu tenho de O? 2 vezes 1, 2 O. Mas aqui também tenho O. Se não tenho aqui nada escrito é porque é 1. Então, fica 2 vezes 1, 2. 2O. Então, qual é o total de O's que eu tenho deste lado? 2 mais 2, 4O. Né? Aqui tenho 4 O's. Agora vamos ver do outro lado. Se não tenho aqui nada, é porque é 1. 1 vezes 1, 1S. De O's. 3 vezes 1, 3O. Então, olhando, nós vemos que o S está certo, tem um de um lado e um do outro, mas o O não está acertado. Deste lado eu tenho 4 e daquele lado eu tenho 3. Então, vamos ter que acertar. Vou começar por acertar o O deste lado. Então, se eu puser aqui um 2, né? Se eu puser aqui um 2, agora vamos mudar de cor. Vamos pôr aqui o 2. Se eu puser aqui um 2, eu vou pôr a verde agora, para não ser sempre na mesma cor. Esperem aí que a cor não está a escrever. Se eu puser aqui um 2, né? O que é que vai acontecer? Vamos lá ver como é que ficamos agora. 2 vezes 3, perdão, dá 6 O's. Tenho 6 O. E quantos S é que eu fiquei? Aqui é 1, 1 vezes 2, 2 de S. E daquele lado eu sei que tenho 4O e um S. Então posso começar já por acertar o S, né? Para ficar com 2S deste lado, tenho que pôr aqui o quê? Tenho que pôr aqui um 2, aqui atrás, né? Porquê? Porque 1 vezes 2 já vai dar 2S, né? Só que atenção, quando eu pus aqui o 2, vai afetar este O também, né? Então ficou quantos O's é que eu fiquei agora? 2 vezes 2, 4O. Mais este aqui, quanto é que eu tenho aqui? 2 vezes 1 dá 2 O's. Então, quanto é que é o total de O's deste lado? Nos reagentes? 4 mais 2 dá 6O. Então, o que temos a ver é o que já está acertado. 2S de um lado, 2S do outro. 6O de um lado, 6O do outro. Esta equação já está acertada. O que é que tinham que pôr no teste? São os números que estão aqui a verde, né? Que neste caso está aqui um verde e está aqui um vermelho. Pronto, mas considerem que este aqui é todo verde. Está meio apagado, mas está certo. Agora vamos ver a outra. Eu tenho aqui várias, né? Prontos. Isto, o raciocínio é sempre o mesmo, está bem? Pronto. Primeiro que tudo, pôr os elementos químicos e contar quantos elementos eu tenho de cada lado. 1 vezes 1, 1C. 2 vezes 1, 1 de H. Do outro lado, quantos é que eu tenho? 1 vezes 1, 1C. 4 vezes 1, 4H, né? Então, reparem, tenho um C de um lado, um C do outro. Desculpem, aqui não é um H, como é que eu fiz? Aqui é 2. É 2 vezes 1, 2. Aqui eu tinha-me enganado a passar. 2 vezes 1, 2H, está bem? E do outro lado 4H. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que acertar aqui o H. Para eu ficar aqui com um número de 4, eu tenho que pôr aqui 2, não é? Para ficar com 4 Hs. Então, como é que vai ficar agora? Um C continua, porque a gente não lhe mexeu, mas agora o H fica 2 vezes 2, 4H. E deste lado temos já 1 vezes 1, 1C, porque nós não lhe mexemos, e temos o 4 vezes 1, 4H. Então, esta equação também já está certa, não é? Portanto, só tinham que pôr no teste aqui o número 2. Vamos para a outra equação, mais abaixo. O outro canto de cores, que é para não ser sempre a mesma.
Então aqui, quantos é que eu tenho de AL? 1 vezes 1, 1 de AL. Quantos eu tenho de O? 2 vezes 1, 2O. Deste lado, 2 vezes 1, 2 AL. E 3 vezes 1, 3O, certo? Então, olhando, vamos lá ver o que é que está desacertado. 1 AL, 2 AL, né? 2O, 3O. Portanto, neste caso eles não estão certos em nenhum deles. Então vamos começar, por exemplo, por acertar aqui o O. Se eu puser aqui um 2, com quantos O's eu vou ficar? 3 vezes 2, 6, passa a ter 6O. Não é? E para ficar com 6O deste lado, que número é que eu tenho que pôr aqui para multiplicar por 2 para dar 6? Tem que ser o 3, não é? 3 vezes 2 dá 6O. Portanto, 6O de um lado, 6O do outro. E agora, não se esqueçam, nós pusemos aqui um 2. Então, se pusermos aqui um 2, este 2 está a afetar também tudo o que está à frente dele. Também está a afetar aqui o AL, não é? Então, quantos AL é que eu tenho agora, deste lado? 2 vezes 2 tem 4 AL. E deste lado, quantos é que eu tenho? Só tenho 1. Então, para ficar com 4 AL deste lado, eu tenho que colocar aqui um 4, não é? 1 vezes 4 já dá 4 AL. Então, deste modo já tenho tudo certo. 4AL de um lado, 4AL do outro. 6O de um lado, 6O do outro. Vamos passar para a seguinte. Vocês depois podem parar o vídeo e voltar atrás e voltar a rever com calma ou pôr num modo mais lento, né? Podem escolher a velocidade de reprodução mais baixa, em vez de ser 1, que é o normal, pôr 0,75 ou 0,5, caso eu tenha mais dificuldade em acompanhar. Então, primeiro que tudo, ver quantos átomos eu tenho. 1 vezes 1, tenho 1 de K. Quantos tenho de oxigênio? 2 vezes 1, 2 de O. Quantos tens de K deste lado? 2 vezes 1, 2K. Quantos O tenho? 1 vezes 1, 1 de O. Então, nós vemos que temos isto desalinhado. 1K de um lado, 2K do outro. 2O de um lado, 1O do outro. Vamos, por exemplo, começar aqui por acertar o O. Se eu puser aqui para ter 2O, eu tenho que pôr aqui um 2, não é? Oh, já errei, foi na cor. Devia ter posto a verde, desculpem. Vamos pôr aqui a verde. Vamos pôr aqui um 2 a verde. Considera que o 2 está aqui, está bem? Então fica. Vamos pôr aqui o 2. 1 vezes 2 dá 2O, não é? E deste lado tenho 2 vezes 1, 2O também. Mas quando eu pus o 2 aqui, né, que eu pus aqui mais encavalitado, mas considera que é aqui, pronto, porque é aqui ao lado das letras que a gente o põe, né? Só como eu rasurei, tinha-me enganado na cor, portanto o 2 está aqui. Como eu pus este 2 aqui, ele também vai alterar aqui o número total de átomos, né, de K. Então quanto é que eu tenho de K? 2 vezes 2 tenho 4K. E quantos é que eu tenho deste lado? Tenho 1K. Então, para ficar aqui com 4, eu tenho que multiplicar aqui por 4. 1 vezes 4 dá 4K. Estou olhando para as letras a verde. 4K de um lado, 4K do outro. 2O de um lado, 2O do outro. Também já está certo. E agora vamos aqui para a mais difícil de todas, né? Prontos. Podemos continuar com a cor verde e depois mudamos. Ver se eu não me esqueço. Então vamos ver, por partes. Puxar isto mais para cima, talvez. Quantos tem de C? Tem 3 de C, porque é 3 vezes 1, que dá 3. Quantos tem de H?
8 vezes 1 dá 8H. Quanto tenho de O? Se não tenho aqui nada é 1, né? Portanto, 2 vezes 1 dá 2O. Vamos pôr aqui as mesmas letras. Da mesma ordem. C, H e O. Quantos Cs eu tenho aqui? Se não tenho cá nada, o raciocínio é sempre o mesmo. Se não está aqui nada escrito é porque é 1. Se não está aqui nada escrito também assumimos que é 1. Então, 1 vezes 1, 1. Tenho 1 de C. Quantos Os eu tenho? Aliás, vamos ver o H primeiro. 1 vezes 2, 2. 2H. Né? E agora Os, quantos tenho? 2 vezes 1, 2. Mais este aqui, falta este aqui. 1 vezes 1, 1. Então, qual é o total de Os aqui? 2 mais 1 dá 3 Os. Portanto, eu tenho 3 Os deste lado, 2 Hs, 1 C, 3 Cs, etc. Então, se olharmos, vamos mudar já de cor, que é para não me esquecer. 3C de um lado, 1C do outro. 8H de um lado, 2H do outro, né? E depois temos também 2O de um lado e 3O do outro. Então temos que tentar acertar isto, não é? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro vamos acertar aqui o H. Para acertar o H, deixem-me pensar. Deste lado nós temos 8H, não é? Então qual é o número que eu tenho que pôr aqui para ficar com 8Hs? Tem que ser um 4, não é? Então já fico com 4, 2 vezes 4, 8H. E daquele lado eu já tenho os 8H, né? Aqui, 8. Ficou na mesma que eu não mexi. Agora, vamos acertar o C que temos aqui. O C, portanto, para eu ficar aqui deste lado eu tenho 3. Para eu ficar aqui com 3, eu tenho que pôr aqui um 3, né? 1 vezes 3 dá 3C. Certo? Só que atenção, quando eu pus o 3 aqui atrás, ele vai alterar também o número de Os que eu tenho aqui. Porque passa a ter agora 2 vezes 3, 6 O. E depois qual é o total de Os que eu tenho dali? 1 vezes 4, 4O. Então quantos é que eu tenho no total? Tenho 6 e 4 dá 10. Tenho 10 de O. Aqui tenho 10 de O. E quantos é que eu tenho aqui de O? Só tenho 2, né? Que é 2 vezes 1. Então, eu para ter 10, tenho que multiplicar por quanto? Qual é o número que eu tenho que pôr aqui para dar 10? Ao multiplicar, é o 5, né? 2 vezes 5 dá 10O. E o 3C já estava certo. Então, vamos ver se está tudo certo. 3 de carbono, 3 de carbono. 8 de hidrogênio, 8 de hidrogênio. Ai, desculpem, aqui enganei-me no número. Né? Aqui é O. 10 de oxigênio, 10 de oxigênio. Portanto, esta já está certa também.